Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Me dirigindo também aos irmãos que estão aí, acredito eu, nos acompanhando. Temos sido contemplados por esses irmãos que abençoam o nosso ministério. Eu tenho externado lá nas minhas respostas meu agradecimento, né? Entendo que não é só pessoas do Ministério de Registro, mas por conta dessa dificuldade que as igrejas estão tendo para se reunir, muitas pessoas estão se refugiando, né, nessa alternativa de adorar a Deus. Eu quero agradecer a Deus pela pessoa do pastor Rogério, irmã Jonaína, essa família que conhecia lá hoje. Seu filho, o jovem é Jonas. Então, agradecido a Deus, ele é pastor, tem essa missão com o projeto Talitha Cumi e persevera nisso. Isto é bom. Agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos que já são da casa, foram apresentados, mas já são da casa. Eu quero convidá-los então para nós fazermos uma leitura, né? Nós temos aí um tempo, né, determinado, e nós queremos então seguir esse protocolo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 18. Glória a Deus. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Efésios 3:18, eu vou passar a ler. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheia de toda plenitude de Deus. Amém? Vamos adorar o Senhor. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero, quantos querem? Eu quero ser usado por Deus. Fale de novo, cantando. Eu quero o dom do Espírito, dom do Espírito, dom que promove a glória de Deus, dons que edifica a igreja de Deus. Levante a sua mão, declare: eu quero ser usado por Deus. Eu quero ser usado por Deus. Porção dobrada do seu Espírito. Eu quero sobre a minha vida. Eu quero o dom do Espírito, dom do Espírito, dom que promove a glória de Deus, dons que
edifica a igreja de Deus. Não deixe o diabo te usar. Peça: eu quero. O inimigo usou a vida de Pedro. Era um discípulo, bastou uma brecha, mas declare diferente. Aleluia! Declare: você é casa de Deus, você é vaso de Deus. Aleluia! Eu quero ser usado por Deus. Tome assento, meus amados. Já disse, torno a repetir que não é apenas quem está fazendo uso do microfone como eu estou aqui que está sendo usado por Deus. Eu estou sendo usado dentro de uma função específica, ministrando a palavra de Deus. Mas você pode estar sendo usado aí, intercedendo, recebendo, intercedendo, orando. Enquanto você intercede, Jesus nesse momento, com certeza, estará libertando, curando, fazendo uma grande obra. Você veio aqui para ser usado por Deus, então tenho certeza que onde você mora, onde você habita, haverá uma intervenção de Deus através da sua vida. Glória a Deus. Eu quero me prender sobre um tema: amor, o poder de Deus em ação. Vamos repetir disso de novo? Amor, poder de Deus em ação. Pela última vez. Amor, poder de Deus em ação. Quando tocamos no amor de Deus, estamos falando da natureza de Deus. E quase não compreendemos que quando usamos a palavra amor, estamos falando do amor ágape, o amor de Deus. Um amor incondicional, um amor que não discrimina, um amor que não tem como ser medido. E quando falamos a palavra poder, não relacionamos o amor ágape com a expressão poder. Ficou esquecido pela igreja de dias atuais que a palavra poder não é só a expressão dunamis. Quando falamos em poder, logo a nossa mente vai lá para Atos capítulo 8, quando Jesus disse: ficai lá em Jerusalém e recebereis a virtude do alto, dunamis, poder. A palavra poder, ela está condicionada a Deus no uso da sua ação de realização. Nós relacionamos a palavra poder no sentido de algo que Deus usa para fazer, no sentido de uma autoridade que Deus usa para realizar o impossível na vida dos seres humanos. Então, durante esse tempo da igreja primitiva até os nossos dias, a nossa geração não consegue compreender o poder de Deus no sentido de algo que emana da sua natureza. Então, se esse poder dunamis, se esse poder que realiza, que cura, que opera, que faz, que transforma, que age no universo, ele emana
da natureza de Deus, então logo você passa a compreender que o amor de Deus também é um poder em ação. Note que, quando falamos do amor de Deus, o apóstolo Paulo apresenta na carta aos Efésios, capítulo 3, e o versículo 18, 4 dimensões, ou 4 medidas na força da expressão humana do amor de Deus. Agora, antes de nós entender as 4 medidas, que é largura, que é comprimento, que é altura e profundidade, só temos condição de compreender que o amor de Deus é muito mais do que um sentimento de afeição ou um sentimento afetivo por nós. Deus não precisa manifestar o seu poder dunamis para abençoar a sua vida. Quantos entenderam? Digo amém. Depois de 3 anos e meio de ministério, 5 horas e alguns segundos, os discípulos precisavam de algo que viesse complementá-los durante toda a formação pedagógica que eles receberam de Jesus durante esse tempo. E eles precisavam de poder para ser testemunha de Jesus. Então, se tratando de uma ação para que os discípulos tornassem-se testemunha ocular, testemunha de poder acerca da obra redentora de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Glória a Deus. Assim que os discípulos receberam essa autoridade, vocês percebem logo no livro de Atos, capítulo 3, que o apóstolo Pedro, que até então era leigo, um homem simples, galileu, pescador, não tinha uma língua erudita, uma linguagem erudita, o poder de Deus foi tão forte na vida de Pedro, que por intermédio dele, aquela manhã, 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. Logo em seguida você vai encontrar ele e João diante do templo chamado Formosa, e ele, em sua narração, avaliando a condição econômica de João, diz: olha, quando João diz que não tem, Pedro diz: nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aquele coxo levantou e andou. Todos esses registros ficaram impregnados na nossa mente, uma forma que Deus usa para fazer as coisas acontecer na nossa vida. E quase as pessoas têm dificuldade de me entender quando eu digo que nós adoramos a Deus por aquilo que Ele faz e não por aquilo que Ele é. Mas isso acontece por quê? Porque de cima dos altares, por instrumento de pessoas que pregam e ensinam como eu, a palavra de Deus, com o passar do tempo e sendo aplicada em busca do interesse próprio, deturpou o conceito doutrinário acerca de Deus. De certa forma, quem honra a Deus, quem busca a Deus só por aquilo que Ele faz e não por aquilo que Ele é, de certa forma não está errado. De uma forma simples, está seguindo toda uma orientação aplicada nos nossos dias atuais pela nossa geração, dentro da nossa cultura. Porém, Paulo está falando algo para os nossos irmãos em Éfesos, que é totalmente diferente do poder dunamis. Paulo não está dizendo: recebereis o poder e aí paralíticos serão curados. Paulo não está dizendo: recebereis poder e suas vidas serão transformadas.
Paulo não está dizendo, vocês receberão poder dunamis, e o seu cativeiro será mudado. Paulo está falando da natureza de Deus. Ele está falando no sentido figurado da palavra. Sem Deus se mover em sua direção, só por aquilo que Ele sente acerca de você, as coisas já acontecem. Quantos entendeu? Levante a mão. Deus pode não mover as mãos, Deus pode não se mover nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás e muito menos para frente. Basta somente Ele te olhar com ternura, as coisas na sua vida já começam a acontecer. Sabe por quê? A natureza de Deus, o maior poder em Deus não é na sua ação, no seu agir. O maior poder, o núcleo do poder de Deus está na sua forma afetiva, está na sua expressão de amor pela humanidade. E o apóstolo Paulo, então, coloca aqui uma posição que contraria muito os evangelhos comercial, ou o evangelho de busca financeira, ou o evangelho de alta promoção pessoal. Precisamos fazer uso da gramática bíblia. Quantos já recebem o poder da palavra de Deus? Levante a sua mão em nome de Jesus Cristo. Aleluia! O Espírito de Deus confirma nesta noite que mesmo que não haja uma expressão profética neste lugar, mesmo que não haja nenhuma manipulação de gesto para Deus te curar, ou para Deus mudar a sua vida, o fato de você estar aqui nesta noite, significa que Deus te ama, e só por Ele te amar, olhe para quem está do seu lado, diga, as coisas vão acontecer nesta noite. João Batista profetizando ou não, vai acontecer em nome de Jesus. Alguém queira ou não, Deus fará algo glorioso nesta noite, em nome de Jesus, simplesmente porque Ele te ama de tal forma, e em uma dessas dimensões do amor de Deus, você será colocado nesta noite. Se Deus, se na dimensão da altura do amor de Deus nada acontecer, vai acontecer na dimensão da largura do amor de Deus. Se não acontecer na dimensão da largura do amor de Deus, então algo vai acontecer no comprimento do amor de Deus. Se não acontecer nem na altura, nem na largura e nem no comprimento do amor de Deus, vai acontecer na profundidade do amor de Deus. Aleluia! Simplesmente porque Deus te ama. E quando falamos em amor, que precisamos entender que esse olhar afetivo, esse sentimento que Deus tem pela humanidade, não é meritório, porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Significa que em nenhum momento Deus nos amou. O amor de Deus não é recíproco. Aleluia. O amor de Deus não é um toma lá da cá. Você me ama e eu te amo. Se você me ama, eu cuido de você bem. Esse Deus, por isso que Ele é Deus. Mesmo que você não o ame, mas Ele te projetou para fazer parte das 4 dimensões do seu amor. E em uma desta dimensão, estou dizendo mais uma vez, o Senhor te abençoará. Presta atenção um pouco na expressão, na gramática bíblica do texto. Paulo inicia dizendo: poderdes perfeitamente compreender. Aleluia. Poderdes. Esta palavra, na sua tradução, no seu significado original, ou até na tradução convencional, significa poder. Por isso que o tema está aí: amor
poder de Deus em ação. Esta expressão, poder, significa poder. Quando eu falo em poder, você não fica alegre? Quando a gente diz assim, hoje vai cair poder na igreja, os irmãos ficam mais animados, ficam mais acelerados, ficam mais frenéticos, porque entendem então que a noite é de cura, a noite é de bênção, a noite é de transformação. Pois bem, ainda que eu não diga, ainda que nesse culto ninguém dê glória a Deus, nem aleluia, eu sei que o que estou falando está mexendo já com a cabeça de muita gente, porque na nossa cultura, Deus só cura, Deus só faz se houver gritos e alarido. É porque nós não inserimos o grande amor de Deus em ação, o grande amor de Deus colocado para auxiliar a humanidade. Mas ainda que não haja nenhuma manifestação, ainda que você não esteja bem e por algum motivo não queira glorificar, eu digo para você uma coisa. Paulo diz, poder, perfeitamente compreender. Paulo está dizendo, você entenda que no amor de Deus tem poder, porque quando eu falo no amor de Deus, eu estou falando da sua natureza. O universo está firmado na natureza de Deus. A criação foi formada através da natureza de Deus. Você foi criado e formado através da natureza de Deus. Todo o universo está firmado na natureza de Deus. Poder, então é poder. O amor de Deus é poder. Não é uma ação barulhenta, não é uma ação de movimento, porque é um sentimento, mas é algo tão poderoso, é algo tão glorioso, que mesmo você não sentindo, mas se você crê que Deus te ama, e ninguém te ama mais do que Deus, fique certo, tem vitória para a sua vida nesta noite, tem resposta de Deus para a sua vida nesta noite. Então a palavra poder diz poder. Paulo fala também da palavra perfeitamente. É um advérbio que significa inteiramente, que significa totalmente, que significa com exatidão. O que é isso? Paulo diz, compreenda que o amor de Deus é o poder de Deus em ação, mas vocês precisam compreender isto totalmente. Diga para quem está do seu lado aí, não toque nele, apenas aponte para ele, indique para ele o dedo indicador e diga, você precisa compreender totalmente, você precisa compreender perfeitamente que o amor de Deus é a ação do poder de Deus em movimento para trazer resposta para a sua vida. Mas você tem que compreender totalmente. Você não pode ficar de forma dúbia, oscilosa. Será que Deus não me ama? Será que Deus não me ama? Porque eu fiz isso ou deixei de fazer aquilo. É por isso que eu estou sendo punido, porque eu não fiz isso e Deus está me punindo. Ou fiz demais, por isso Deus está me punindo. Ora, meus irmãos, se você entendesse o que Paulo está dizendo, se você compreender, diga compreender. A palavra compreender aqui também, ela tem um sentido que vai muito mais além. A palavra compreender significa conter em si, estar em si, ou partir de algo. O amor ágape e o amor dunamis, o poder dunamis, emana da natureza de Deus, é inerente da natureza de Deus. Quando Deus ele ministra através dos seus vasos, o poder dunamis
Deus está terceirizando de certa forma, aqui na minha expressão, Deus está usando de forma indireta alguém para fazer esse trabalho. Mas quando Deus está agindo no seu próprio amor, é o próprio Deus chegando diante de você, tocando nas suas feridas, tocando em áreas mais delicadas da sua vida, e ali agindo com brandura, agindo com amor, agindo de forma que você ainda não percebendo, mas você entenderá perfeitamente que o poder de Deus é o seu amor também em ação, é o amor de Deus em forma de ação, de poder, operando tremendamente na nossa vida. E Paulo diz: vocês precisam compreender a natureza de Deus. Levante a sua mão comigo nesta noite, aleluia, levante a sua mão e diga comigo: Deus, quero compreender a sua natureza. Oh, glória seja dado ao nome do Senhor. A natureza de Deus. E você só pode entender a natureza de Deus quando você compreende o amor de Deus. E Paulo então fala da largura do amor de Deus. Olha que bênção que você e eu já de forma automática recebemos quando compreendemos a largura do amor de Deus. Não dá para entender, não dá para medir, mas pelo menos tente compreender a largura do amor de Deus, uma extensão que vai de um extremo para o outro. Nesse sentido, a largura de Deus, ela é figurada, ela se manifesta, ela se representa de forma liberal, de forma abundante. Neste contexto, a largura do amor de Deus se manifesta com generosidade. Nesse sentido, a largura do amor de Deus se manifesta com empatia. Pode perceber que durante a vida de Jesus, ele olhava para os enfermos com compaixão, ele sentia a dor que aqueles homens estavam sentindo. É um amor profundo, é se colocar no lugar daquele que sofre. Compaixão é um sentimento que nos faz sentir aquilo que não estamos sentindo, mas que o nosso próximo está sentindo. E na largura do amor de Deus, isto acontece. Jesus curou muitos homens que na verdade nem pediram para ser curado. A prova é um homem que está no tanque de Betesda. Tem um templo aproximadamente próximo do tanque de Betesda, e está acontecendo uma festa dos judeus. Jesus deixa de ir para a festa e vai para o tanque de Betesda. Quando Jesus chega ali, ele encontra um paralítico com mais de 30 anos deitado à beira do campo e do tanque, e Jesus diz para ele: queres ser curado? Quantos estão entendendo? Levante a mão. O que esse homem fez? Qual foi o seu ritual? Ele passou quantas horas no monte? Ele clamou. Que tipo de voto que ele fez? Não fez nada. Ele estava ali há 38 anos. Quando Jesus pergunta para ele com compaixão: que queres que eu te faça? Ele responde de uma forma revoltada e diz assim: todas as vezes que eu quero descer no tanque, desce outro antes de mim. Eu estou aqui, ou seja, eu não tenho ninguém que faça isso por mim. Ele está revoltado. Ele não sabe que o Deus, no seu amor, na dimensão da sua largura, está diante dele perguntando: eu sei que você não tem ninguém para te colocar no tanque, eu sei que você não tem ninguém para te ajudar, mas é por isso mesmo que eu deixei de ir na festa e eu vim aqui e eu estou te perguntando: que queres que eu te faça? O Espírito de Deus,
Ele lança uma pergunta nesta noite para quem está no culto presencial e para aqueles que estão nos assistindo. Eu não estou perguntando se você jejuou, eu não estou perguntando se você está preparado ou não, eu não estou perguntando se você crê ou não. Eu estou fazendo uso do poder de Deus, do amor ágape, do amor, do poder de Deus em ação, para ministrar sobre a sua vida esta pergunta: que queres que eu te faça? Se eu fosse você, eu não perdi a oportunidade, porque Deus estava olhando para você com compaixão nesta noite. Aleluia. Diga para quem está do seu lado: Deus estava olhando com compaixão para você nesta noite. Deus não está te olhando com ódio, Deus não está te olhando com raiva, Deus não está te olhando com revolta. Deus só está perguntando: você me ama, Pedro? Ele diz: tu sabe que eu te amo. Mas você me ama, Pedro? Tu sabe que eu te amo. Mas você me ama mesmo, Pedro? Tu sabe que eu te amo. Aleluia. Tem bênção de Deus aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia. Amor, o poder de Deus em ação, na sua largura, Ele vai agir na sua vida nesta noite. Não tema, não te assuste, você não está só, você não está abandonado. Tem uma saída, tem um escape. O poder dunamis você busca na oração, o poder dunamis você busca na consagração, mas o poder ágape, que é o poder de Deus em ação, você recebe não porque merece, você recebe pela infinita misericórdia de Deus. Quantos precisam da misericórdia de Deus? Aleluia. Paulo também fala do amor de Deus no seu cumprimento. Em 2 Pedro, no capítulo 3, e o versículo de número 9, está escrito: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que muitos o tenham por tardio, mas é longânimo para convosco, querendo que todos sejam salvos, querendo que todos se arrependam, querendo que todos sejam livres, querendo que todos sejam tocados, querendo que todos sejam alcançados pelo seu amor. O que é que o apóstolo Pedro está falando? Pedro diz que o Senhor não retarda a sua promessa, mesmo sabendo que algum o tem por tardio. O que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo que tem um grupo de pessoas que carregam no seu coração uma revolta, uma tristeza, e que até desprezam os vasos que foram usados por Deus, desprezam aqueles que foram usados para lhes entregar uma profecia ou revelar um projeto de Deus em suas vidas. Por quê? Há quanto tempo algumas pessoas estão esperando? Quando eles param para calcular o tempo que Deus prometeu e o tempo que já passou, eles olham para Deus como se Deus estivesse demorando demais. Seja sincero, quantos em algumas áreas aqui não chega a compreender que Deus já passou do tempo de fazer? Eu sou um deles. Confesse nesta noite. Não é verdade? Você quer algo para ontem? Você quer algo para ontem? Você pediu para ontem? Você pediu uma resposta para ontem? E já passou tanto tempo. Pedro está dizendo: é verdade, o Senhor não retarda a sua promessa, porém alguns olham para Ele como tardio. Por quê? Eles usam uma coisa chamada abstração. O que é abstração? É quando você tenta entender o que não se pode entender com o racional. Quantos estão entendendo? Levante a mão.
Como entender o amor de Deus no seu comprimento? O amor de Deus no seu comprimento é atemporal, não está condicionado ao tempo. O amor de Deus, no sentido do seu comprimento, não tem como ser calculado pela mente humana. Você vai ter problemas sérios de saúde se você tentar e continuar querendo colocar Deus na sua matemática, na sua equação. Já passou 2 anos, já passou 3 anos, já passou 5 anos, já passou tanto tempo. Eu era pequeno ainda quando ouvi isso, casei, já sou avô e até agora não aconteceu. Olha o que Pedro diz. Pedro está falando da natureza de Deus. Quantos podem levantar a mão para adorar a Deus? Eu sei que quando a gente fala da natureza de Deus, a gente não gosta, porque não tem impacto, não tem aquela coisa que a gente gosta de ouvir. Mas você precisa, disse ele, você precisa compreender a natureza de Deus. Porque se você compreender totalmente, perfeitamente, a natureza de Deus, você vai se desgastar menos. Pedro está dizendo, alguns o têm por tardio, mas ele é longânimo. Diga comigo, longânimo. Mais uma vez, longânimo. O que é isto? É alguém, desculpe a minha expressão, que não está nem aí, que não está nem um pouco abalado com a sua crítica. Longânimo foi a natureza de alguém que é firme, mesmo diante de uma opinião contrária. Longânimo é a postura de alguém que, mesmo você dizendo, eu vou torcer para dar errado para esse cara, ele sabendo que você está contra ele, e ele está tranquilo. As pessoas dizem assim, você está sabendo, tem gente torcendo para você, tem gente dizendo aí que você não vai conseguir, e quem é longânimo não está nem aí, sabe por quê? Porque ele tem controle das coisas, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe a hora de agir, ele sabe no momento de agir. Olha, se Deus não amasse você, ele já tinha fulminado eu e você. Candaramaia. Ai, aleluia. Se Deus não amasse eu e você, você não existia mais. Se Deus não amasse eu e você, ele não toleraria, ele não ia continuar tolerando esses questionamentos, essas atitudes agressivas de blasfêmias. Porque quem começa a questionar o tempo da ação de Deus, chega até a blasfemar. Por que não dizer? Chega a murmurar, porque começa a dizer, eu estou quase parando de crer. Se Deus não fizer, eu vou parar de crer. Se Deus não fizer, eu não vou mais continuar servindo a Ele. E Deus está firme. Sabe por quê? Mesmo que você fuja como Jonas fez, quem patrocinou aquela tempestade no mar contra o navio que Jonas estava, não foi o poder dunamis, não foi a revolta de Deus, foi o amor de Deus que patrocinou aquela tempestade em alto mar. Tem coisa acontecendo na sua vida que você não entende. Não é demônio coisa nenhuma, e nem obra de macumbaria coisa nenhuma. É o amor de Deus no seu comprimento. Você dizendo, eu não espero mais, eu já cansei. Se depender de mim, eu não guardo mais nada. Se depender de mim, eu não fico mais aguardando nada. Pois bem, você vá para onde você quiser, mas diga para o teu irmão, o amor de Deus vai te buscar. O amor de Deus vai te trazer no ponto de partida. O amor de Deus patrocina situações inconvenientes que você não entende, você não compreende, mas no final de tudo, você entenderá que sempre Deus te amou, e sempre Deus te acompanhou, e sempre Deus cuidou de você. Poderdes perfeitamente compreender a altura do amor de Deus, largura, comprimento. Agora, a altura do amor de Deus. Disse já
logo no início, e faço isso de forma premeditada. Vocês vão lembrar que eu iniciei dizendo que, se você não se enquadrar, se a sua bênção não vier pela altura do amor de Deus, vai vir pelo comprimento do amor de Deus. E se não vier pelo comprimento, mesmo que você achando que está demorando, vai vir pela altura do amor de Deus. Então entenda agora a dimensão do amor de Deus na sua altura. É possível que nessa dimensão você seja tremendamente abençoado somente pela natureza de Deus. Quando falamos da altura de Deus, para figurar isto aqui, nós temos um sonho enigmático de Jacó. Diz a Bíblia, no Gênesis, no capítulo 28, que Jacó teve um sonho. E no sonho de Jacó, uma escada ocupava as duas medidas extremas. Uma escada que vinha do céu e a sua base chegava na terra, e o seu ponto final chegava nos céus. Isto que é o amor de Deus na sua altura. Para entender o amor de Deus na sua altura, você passa a entender o seguinte, que porque Deus prometeu, porque Deus falou, ou porque você serve a Ele, ou porque você teme a Ele, as coisas na sua vida serão conquistadas sem dificuldade. Eu sou muito apaixonado por esse texto, porque o que Deus mostrou para Jacó não foi um prédio de muitos andares, e que para ele chegar no topo, na sacada desse prédio, havia um elevador. O que Deus mostrou para Jacó foi uma escada. Isto fala da altura do amor de Deus. Agora perceba o que acontece. Quando Deus se manifesta nesse momento, mostrando para Jacó essa escada que vai da base da terra ao topo do céu, Jacó está vivendo dentro de um contexto de mentira, um contexto de engano. Neste momento, Jacó, ele está fugindo da sua família. Jacó está em busca de uma realização, e simplesmente ele acha que, continuando da maneira que estava, o tempo por si mesmo ia se encarregar de lhe abençoar. Mas o Senhor apresenta-se a Jacó e diz: a terra onde tu estás deitado será sua. Oh, louvado seja Deus! A terra onde tu estás será tua e da tua descendência. Agora o que Deus mostra é uma escada. Aleluia! Olhe para o teu irmão em nome de Jesus, profetize para ele e diga: nada será difícil, mas tudo será possível na tua vida. Tudo será difícil, aliás, nada será fácil, mas tudo será possível na sua vida. Nada será fácil. Aleluia! É possível que as coisas na sua vida aconteçam de forma muito difícil. É possível, meu irmão, que a coisa na sua vida seja mais difícil do que a minha, mas não tema, não desista. Olha o que Deus mostra, é uma escada. Quantos degraus tem? Não sei. A única coisa que Deus se revela para Jacó é dizendo o seguinte: eu estou no topo. Quantos degraus tem? Não interessa, mas não tema. Começa a subir o primeiro degrau aí. Vai subindo, Jacó. Você vai conhecer o meu amor na minha altura, a altura do amor de Deus. Sabe, meus amados, você não depende de gente do seu nível para chegar aonde você tem que chegar. Olhe, meus irmãos, você não necessita de pessoas que estão no mesmo patamar da sua humanidade para alcançar o que Deus te prometeu. O que você precisa é ter força interior e entender que as coisas na sua vida, ela não tem sido fácil e não será fácil. Se tem alguém recebendo bênção
deitado em uma esteira na beira da praia, esquece ele. A sua bênção vem de Deus e ela tem degrau. Ela tem degrau. Oh meu Deus, não é fácil, dá vontade de desanimar, mas ele está em cima, disse: vem filho, vem filho, sobe mais um degrau meu filho. E a coisa mais linda, desculpe das costas para quem está assistindo e para os irmãos que estão aqui no culto presencial, a coisa mais linda, a coisa mais maravilhosa é ver como Deus é apaixonado por você. A coisa mais linda é perceber como Deus te ama, é perceber como Deus te coloca no seu grande amor. Quando Ele percebe que você não é de muito orar, que você não é de muito buscar, quando Deus compreende que a sua natureza maligna e a minha natureza ruim nos impede de servir a Ele como tem que servir, então Ele se manifesta, pastor Rogério, na sua natureza, simplesmente porque te ama. Quantos querem adorar a Deus por ser amado por Ele? Quantos querem? Quantos querem? Quantos querem adorá-lo simplesmente porque Ele te ama? Aleluia, aleluia, aleluia. Ele te ama de tal forma que, ainda que você ache que Deus é esse que me ama, que coloca uma escada para Jacó subir, que Deus é esse que me ama, que não deixa as coisas mais fáceis para mim. Você quer mais fácil do que isso? Não tem só degrau. Esqueceu da narração de Jacó? Tinha anjo que descia e subia, que descia e subia. Nessa descida, ele segura aquele que está para cair. Ele diz: não cai não, você precisa subir aqui. E nesta subida, ele pega pelo ombro aquele que está cansado e diz: vamos, eu não vou conseguir. Mas o anjo diz: eu sou enviado de Deus para te ajudar. Recebam nesta noite, aleluia, oriunda do amor de Deus, uma grande vitória sobre a sua vida nesta noite. Eu não estou ministrando cura no poder dunamis, eu não estou ministrando vitória no poder dunamis, eu não estou profetizando a sua vitória, a sua conquista no poder dunamis. Eu estou profetizando vitória sobre a sua vida, partindo da natureza de Deus. Ele te ama, Ele quer o teu bem. Diga para quem está do seu lado: Ele quer o teu bem, Ele quer o teu bem. Ninguém te ama mais. Olha, meu irmão Carlos, olha que mamãe nos ama, e nos ama de paixão. Mas Deus, meu irmão, nos ama mais do que ela. Dá para você compreender? Você consegue entender isso? Mas você consegue compreender mesmo isso? Uracarabachai, Orabacai. Pronto, já falei em língua, diz que não pode falar, mas quem é que aguenta um negócio desse? O amor de Deus está sobre nós nesta noite. E o amor de Deus, Ele vai te abrigar. O amor de Deus, Ele vai te guardar. No amor de Deus, você estará guardado. No amor de Deus, você estará escondido. No amor de Deus, o diabo não vai te encontrar. No amor de Deus, Satanás não vai lhe tocar. No amor de Deus, nada vai te acontecer. Ei, olhe para cá. O amor de Deus, o poder de Deus em ação. Diga amém. Segure esta aí.
Eu não vou perder essa oportunidade, mas não vou mesmo. Eu nasci para isso. Meu irmão, quando eu era 10 anos eu já treinava pregador. Eu já treinava pregando, já ficava imitando o pregador. Eu não criei esse sonho para ser um pregador de 1,99. Eu não tive esse sonho desde a minha infância para ser um pregador corrupto. Mais de olho no gado do que no fazendeiro. Mais de olho no gado do que no fazendeiro. Não. Escute isto. Escute isso, você que tem dificuldade de ser um exímio cumpridor da palavra de Deus. Você que tem dificuldade, diz: eu não consigo, pastor João, eu não consigo. Eu quero ser, mas não consigo. Eu faço propósito, mas eu quebro. Acho que o senhor se depara muito com isso por aí. É por isso que nós temos uma gama de pessoas correndo atrás de nós, presbítero Dário. Sabe por quê? Porque eles olham assim, acham que nós somos melhor do que eles. Eles não conseguem. Quantos estão entendendo? Faça assim com a mão. Acho que deve ter alguém aqui no culto presencial também que está dentro disso que eu estou falando. Deus não tem palavra vazia. Não conseguem. Não é porque não querem. Não conseguem servir a Deus de forma, pelo menos, dentro da medida do possível. Mas Paulo disse assim: eu quero que você adore a Deus comigo. Oh meu Deus, oh meu Deus, faz assim comigo. Quem me separará? Mas que batidinha fraca, está com medo de quê? Bate no peito de forma, você tem pai, você não é um órfão, você não está abandonado. Diga: quem vai me separar do amor de Deus, hein? Quem vai me separar do amor dele? Faz assim comigo: ninguém. Você que está me assistindo pode estar numa cama, pode estar triste, pode estar com o seu casamento abalado, pode ser que nesta crise a sua empresa ela fechou, você vê a falência, mas eu quero dizer para você: Deus na sua natureza está se levantando do trono nesta noite e está dizendo: eu vou te ajudar, eu vou estender a minha mão para você. Não porque você merece, é porque eu te amo e ninguém separa você de mim. Paulo disse: nem a fome nos separará do amor de Deus, nem a nudez, nem a tristeza, nem o perigo, nem a espada, nem a morte, nem o porvir nos separa do amor de Deus. Levante as suas mãos e adore ao Cordeiro agora. Urabachai. No poder dunamis eu falo em língua e você fala em língua. Mas no poder agape, que é o amor de Deus, eu me rendo diante dele, me abaixo diante dele e digo a ele: eu não te mereço. E ele diz: levanta-te, porque ninguém te ama mais do que eu. Eu sou a tua bandeira, eu sou o teu escudo. Não temas, ó bichinho de Jacó. Quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. E quando as águas subirem o nível, tu não morrerás afogado. Sou eu que te chamei, te conheço pelo teu nome, tu és meu. Não tema, ó bichinho de Jacó, eu te remi, eu te chamei. Oh meu Deus. Paulo diz: poderdes perfeitamente compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Aleluia. Na profundidade
O salmista disse: ó Deus, grande em profundidade és tu, em profundidade é os teus pensamentos. Salmo 92, 4 e 5 aí nos seus degraus, nós temos esta confirmação bíblica, a profundidade de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo nesse contexto? Não tem como sondar Deus, diga amém por isso. Não há como, não existe nenhum método de avaliar, de perscrutar, posso assim colocar, a profundidade de Deus. Não tem como. A profundidade aqui não está relacionado a um abismo, está relacionado a querer entender Deus. Todas as pessoas que querem entender, os estudiosos, os sapientes da terra, os detentores de conhecimento teológico, querem explicar Deus, querem definir quem é Deus. Como definir quem não tem começo? Quem entendeu, levante a mão. Oh, aleluia. Deus não é começo, Deus é princípio. Deus não é começo, Deus é princípio. Deus não tem tamanho, Deus é imensurável. Deus não tem medida, não tem como medir, não tem como calcular, não tem como, não dá para explicar. Mas diga para o teu irmão: não dá para explicar, mas dá para saber que Ele me ama. Diga isto. Isto é suficiente. Isso é suficiente. Qual é a medida de Deus eu não sei. Qual é a largura eu não sei. Qual é o comprimento eu não sei. Deus é o início de tudo. Nele tudo está firmado. Todo o sistema solar está firmado em Deus. Todo o sistema planetário está fundamentado em Deus. Todas as constelações estão fundamentadas em Deus. Aleluia. Todas as células que há no irmão está fundamentada em Deus. É inexplicável. Aleluia. O salmista diz no Salmo 139: é aterrorizante procurar ler o que estava escrito de mim no seu livro. Diz ele: fui entretecido no ventre da minha mãe. Diga aleluia por isso. Aleluia. Você não é força do acaso. Você não é fruto de um esperma que caiu no lugar errado. Não. Você é um projeto de Deus. Oh, glória a Jesus. Tem vitória na terra nesta noite. Oh, pastor, só fui audacioso demais. Eu fui audacioso, coisa nenhuma. O meu Deus é maior do que o planeta Terra. Quando eu digo que tem bênção no planeta Terra, é como se estivesse falando: tem bênção nesta cadeira. Para Ele a terra está na palma da sua mão. Tem bênção no planeta Terra nesta noite. Oh, aleluia, aleluia. Ele foi entretecido no ventre da minha mãe. Eu lembro-me que mamãe, que deve estar me assistindo agora, ou talvez não, mas ela, e como muitas pessoas naquele sistema feudal, né? Naquele sistema mais antigo da vida, eles ficavam tricotando, né? Uma agulha e passa para cá, e passa para cá, e passa para cá, e vem para lá. E a gente via só aquele bolo de linha na mão de mamãe. Aí ela jogava aquela linha assim, enfiava o negócio lá numa agulha e começava parará, 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 e faz e faz. Quando nós saía de manhã,
Estava no início ainda. Quando nós chegava do almoço, já tinha um pedaço maior. Quando nós voltava de noite, já estava um pedaço maior. Do que o senhor está falando da sua mãe? Não, eu só estou fazendo aqui uma comparação para você entender. Eu estou dizendo para você que na profundidade do amor de Deus, ninguém consegue entender, ninguém consegue compreender o que é que Deus viu em você. Diga aleluia para isso. Alguém não consegue entender, diz assim: o que é que Deus viu em Rogério? O que é que Deus viu em Carlos? O que é que Deus viu em Joelso? O que é que Deus viu em Renato? O que é que Deus viu em Dário? O que é que Deus viu no pastor Cristiano? Meu Pai do céu, ele não pode, ele não merece. E Deus está dizendo: e aí? Eu não trabalho por aquilo que você compreende. Eu estou tricutando. Faz assim comigo: eu estou tricutando. Eu estou trabalhando, eu estou fazendo, aleluia. Tem muita gente que não entende, mas Deus vai terminar a obra que começou. Ele vai terminar a obra que começou. Recebam em nome de Jesus Cristo nesta noite a ministração que emana da natureza de Deus, pelo poder do amor ágape. Eu te digo, recebe vitória nesta noite, pelo poder que há no amor ágape. Eu digo nesta noite a esta casta de demônio, a essas hostes de demônio: se retirem agora, se retirem agora, se retirem agora. Durabacai. Shalom, Adonai, a você que está nos assistindo. Temos que ficar por aqui. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. A igreja continue. Agora nós estamos no culto presencial. Recebam em nome de Jesus. Toma posse. Tome posse nesta noite. A bênção não é para amanhã. A bênção é hoje. A bênção é agora. Deus te ama. 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 Deus te ama.